A Rádio Arte está no ar, mais uma vez, o assunto agora é hidráulica, dando continuidade à série de vídeos sobre as pesquisas no meu mestrado e também no doutorado, tá? Por que hidráulica? Porque hidráulica foi uma das disciplinas que eu paguei durante o mestrado e também foi objeto de pesquisa no doutorado, tá? Bom, vou fazer algumas ilustrações aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho um prédio e o engenheiro quer projetar e construir um prédio, tá? Ele deve levar em conta que o ar em torno desse prédio exerce uma força, né? Tem um vento, que é o ar em deslocamento, exerce uma força, tá? E eu de propósito vou colocar aqui setas de tamanhos diferentes entre si, para indicar que há velocidades diferentes entre si, né? Há uma distribuição de velocidades em torno do prédio, tá? Portanto, há forças distintas, tá? Então, o engenheiro, quando vai projetar o prédio, ele tem que levar em conta justamente essa distribuição de forças e de velocidades do ar em torno do prédio, tá? E isso é fluxo de ar, tá? O ar é um fluido, tá? Que é objeto de estudo da hidráulica, tá? Outra situação que é bem interessante é quando a gente observa que nós temos, por exemplo, um barco que está submerso, parcialmente submerso, tá? E por que ele não afunda, né? Então, isso tem a ver com um conceito da física chamado empuxo, tá? Que é uma força com direção vertical com sentido para cima, tá? Que está associada à lei de Arquimedes, que garante justamente isso. E o valor do empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado, tá? Isso tem a ver com o equilíbrio dos corpos flutuantes, é algo que vou tratar com um pouco mais de profundidade em outros vídeos, ok? Uma outra situação por exemplo, como eu estou falando aqui de hidráulica, eu estou falando também tanto da hidrostática, que é o fluido em repouso, como também da hidrodinâmica, que é o fluido em movimento, tá? Então, nós temos que levar em conta que nós vamos estudar fluidos, tanto líquidos como gases, principalmente os líquidos, e, sobretudo, a água, né, que vai ser o nosso objeto de estudo principal na hidráulica, tá? Que é justamente o sentido etimológico, né, da palavra hidráulica, justamente vem do grego, né, que significa condução de água, tá? Bom, o fluido, ele pode ser... Vamos tratar de líquidos que são mais importantes do que os gases para a gente, né, para o nosso estudo. Os fluidos, eles podem ser reais ou ideais, tá? Um conceito que é importante quando a gente faz essa divisão é o de massa específica ou densidade. Na verdade, existe uma diferença sutil entre massa específica e densidade, mas para efeitos práticos, por enquanto, vamos considerar que é a mesma coisa, ok? Então, a gente sabe que a densidade é a massa dividida pelo volume, tá? Os fluidos, geralmente, eles são considerados incompreensíveis. O que significa isso? Se você exercer uma força sobre um líquido, o seu volume não varia, tá? ΔV igual a zero, ou seja, o volume não variando e a massa sendo considerada constante, a massa específica é consequentemente considerada constante. E isso é característica dos fluidos incompreensíveis, tá? Já os gases não, né? Se você tem, por exemplo, um recipiente com gás, tá? Digamos que eu tenho aqui um recipiente com gás e tem aqui um êmbolo, tá? Eu exerço alguma força sobre ele, eu vou colocar alguns pontinhos vermelhos para indicar aqui o gás, tá? Essas partículas do gás. Se eu exerço uma força sobre esse êmbolo, empurrando o gás, ocorrerá aqui uma variação de volume. Então, o ΔV já é diferente de zero. Como há uma variação de volume e a massa é constante, a massa específica não é considerada constante do gás, tá? Então, os gases são considerados fluidos compressíveis, tá? Os fluidos reais, eles são fluidos compressíveis, que na verdade a água, ela
para um fluido real, existe para uma determinada força, vai existir uma determinada variação do volume e, consequentemente, a variação na massa específica. Mas a gente vai tratar de fluidos ideais, tá? Ou seja, são fluidos em que a massa específica é considerada constante em qualquer ponto do interior de um fluido, ok? E isso vai ser importante porque nós vamos utilizar algumas leis da hidráulica, como, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui o quadro, tá, gente? E a gente vai já. Bom, os fluidos ideais, eles são considerados homogêneos, como eu falei, a massa específica é constante, são incompreensíveis, são contínuos, a gente não considera que existem espaços vazios dentro do fluido. Bom, enfim, isso é importante a gente levar em consideração os fluidos ideais, porque, de certa forma, vai simplificar os nossos modelos. E muitas leis, como, por exemplo, a lei de Stevin, tá? A lei de Pascal, a lei de Arquimedes e algumas equações da hidrodinâmica e da hidrostática, levam em conta os fluidos sendo tratados como ideais, tá? Então, por exemplo, a lei de Stevin, que aqui afirma a lei de Stevin, você tem um fluido, tá, em repouso, homogêneo, incompreensível, e tem um ponto, certo? Um ponto A aqui no interior do fluido. Temos a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce sobre a superfície do líquido. E a lei de Stevin afirma que a pressão absoluta nesse ponto A, tá? Essa pressão absoluta, ela é exatamente igual à pressão atmosférica, aqui, tá? Somada com a pressão efetiva. Essa pressão efetiva é justamente por conta de uma coluna de água que existe sobre esse ponto em questão, tá? A lei de Arquimedes, que eu falei aqui do equilíbrio dos corpos flutuantes, tá relacionado ao empuxo. Então, a lei de Arquimedes, o princípio de Arquimedes garante que a força empuxo ela é vertical e para cima, tá? E o seu valor é igual ao peso do fluido deslocado. A lei de Pascal, também é uma lei que está associada à hidrostática, que afirma que num fluido em repouso, em um ponto qualquer, tá? Vou chamar esse ponto A, vou chamar esse ponto de B. Nesse ponto B, as pressões em torno desse ponto, em diversas direções, são todas iguais entre si, tá? Isso é a lei, é o que garante a lei de Pascal, tá? Essa aqui foi a lei de Stevin, que eu falei, tá, gente? E aqui a lei de Pascal. A de Arquimedes está associada lá ao equilíbrio dos corpos flutuantes. Tem a equação da continuidade, tá? Que é justamente num fluido, num escoamento laminar, aí vou falar também da diferença entre um escoamento laminar e turbulento, tá? Mas no escoamento laminar, entendo, para deixar, assim, só para deixar bem claro, o comportamento uma característica, né, de um comportamento laminar é que a trajetória do fluxo da água é toda bem comportada, né? As partículas se deslocam em trajetórias bem definidas. Já no escoamento turbulento, né, as partículas se deslocam de forma bem bagunçadas, vamos dizer assim, desorganizadas, vamos dizer assim, né? Então há uma incerteza quanto ao deslocamento das partículas num escoamento do tipo turbulento, tá? Bom, então a equação de continuidade garante o seguinte, que se você tem um escoamento laminar, né, e digamos que aqui é um fluido em movimento, tá? Tem um fluxo de água aqui, e aqui uma certa seção transversal, uma área A. Se houver uma redução dessa área, tá? Redução dessa área, ou seja, uma areazinha menor aqui da seção transversal, vou chamar de Azinho, a velocidade nesse trecho, onde a área é reduzida, ela é maior do que a velocidade numa seção maior, né? Numa área maior, tá?
Isso é um exemplo da mangueira, né? A mangueira, quando você diminui a área da seção de saída ali da água, a água sai com uma velocidade maior, tá? No rio também acontece isso, né? No rio, onde as margens são mais estreitas, o rio se desloca com uma velocidade, a água se desloca com uma velocidade maior, tá? É a equação da continuidade, ok? E por último, uma equação que é importantíssima, que nós vamos tratar até com mais ênfase aqui, é a equação de Bernoulli, tá? Que faz referência a Daniel Bernoulli, foi um dos irmãos Bernoulli, foram vários irmãos que contribuíram bastante com a ciência, né? Tá? Então, Daniel Bernoulli formulou sua equação em que ele usa da conservação de energia. Então, se você tem, por exemplo, um fluido, agora eu estou falando de hidrodinâmica, tá? O fluido está em movimento, diferente da lei de Esteve de Pascal, que considera o fluido em repouso. O fluido em movimento, para a equação de Bernoulli, tá? Vou até escrever aqui Bernoulli, afirma o seguinte: eu tenho um ponto A, e aqui tem um ponto B. Se houver uma variação de velocidade aqui, então, digamos que a velocidade no ponto B seja maior do que a velocidade no ponto A, tá? Digamos. Ou eu vou até fazer o inverso, que eu acho que vai fazer mais sentido, tá, gente? Vamos fazer assim, tá? A velocidade no ponto B é maior do que a velocidade no ponto A, tá? Vou fazer uma setinha pequena aqui e uma setinha maior para indicar que a velocidade aqui é maior. Se a velocidade em B for maior do que a velocidade em A, tá? Isso significa, segundo a equação de Bernoulli, que a pressão em B é menor do que a pressão em A, ou que a energia potencial em B é menor do que a energia potencial em A, tá? Então, a equação de Bernoulli, só para deixar ela escrita aqui para vocês, diz o seguinte, que a pressão em A, dividido pelo peso específico, o peso específico, assim como a massa específica, a gente divide massa por volume, o peso específico é peso dividido por volume, tá? Somado com a velocidade no ponto A ao quadrado dividido por 2G, somado justamente com essa distância H índice A, tá? O H índice A é a distância do ponto A à superfície do líquido, tá? Essa soma, que é uma soma de energias, tá? É igual à soma de energias associada ao ponto B. Portanto, a pressão do ponto B dividido por gama, que é o peso específico, mais a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2G, mais HB. A equação de Bernoulli garante isso, que a soma de energias associadas ao ponto A é igual à soma de energias associadas ao ponto B. Ou seja, esse somatório é constante, tá? Para um fluido. Aqui estou usando um fluido incompressível, tá? O fluido está em movimento, uma série de condições, ok? Bom, claro que se o líquido estiver em repouso, não vai haver velocidade, né? Então, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, tá? Mas aí eu estou usando a velocidade já por conta do fluido estar em movimento. A equação de Bernoulli, equação da continuidade, lei de Esteve, lei de Arquimedes, lei de Pascal, são leis que consideram que os fluidos tratam os fluidos como ideais, tá? E isso ajuda bastante, como já falei, o desenvolvimento desses modelos, dessas equações, enfim, dessas leis em geral, tá? Bom, então esse foi um vídeo para introduzir o assunto de hidráulica. Eu vou explicar com mais detalhes sobre a equação de Bernoulli, tá? Apresentar exemplos práticos, né, da importância não só da equação de Bernoulli, como das outras equações e leis associadas ao estudo da hidráulica. Até o próximo vídeo sobre hidráulica. Eu vou voltar a falar também sobre as pesquisas no mestrado, falar um pouco mais sobre como eu formulei a equação de erosidade para o estado do Ceará, tá? Continue sintonizados na Rádio Arte, a maior rádio universitária
do Sertão de Pernambuco. Antes de encerrar o vídeo, só para deixar uma indicação do livro de Miguel Fernandes e Fernandes, Roberto de Araújo e Acácio Ito, o livro Manual de Hidráulica, tá? Recomendo estudar por esse livro, para a gente fazer um acompanhamento bem legal do nosso conteúdo. A Rádio Acha, a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.